E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja, a aula de número 8. Na aula passada a gente falou sobre o batismo de Clovis, o começo da Reconquista e Carlos Magno. E hoje a gente vai dar prosseguimento então aos nossos estudos e a gente vai estudar sobre o Cisma do Oriente, a Querela das Investiduras e a Primeira Cruzada. Antes da gente prosseguir então, já deixa o like para ajudar o vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se ainda não for inscrito, comenta aí embaixo, viva Cristo Rei, viva a Santa Igreja Católica. E compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tu sabe que vai curtir esse material ou então que precisa receber esse conteúdo, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo. Bom, então a 28 de janeiro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 814, no século IX, morre Carlos Magno e o Império Romano que ele tinha restaurado é dividido entre seus 3 filhos. Assim, um dos territórios dessa divisão se torna a França, o outro se torna o Sacro Império Romano Germânico e o outro se torna uma faixa de terra entre a França e o Sacro Império Romano Germânico que vai ser parcialmente anexada por um e parcialmente anexada por outro depois. E nessa faixa de terra, ficavam alguns países que hoje a gente conhece, como a Bélgica, a Suíça e outros. E bom, no século seguinte, século X, a gente vai ter então a evangelização dos vikings. Serão enviadas missões para evangelizar os povos vikings. E o principal povo evangelizado serão os normandos, que terão uma importância daqui a pouco. Passado esse século X, a gente entra no século XI, que é o século do cisma. E para a gente entender como se deu o cisma, vamos ver como que eram as coisas antes. A parte oriental da igreja, ela sempre foi fiel ao Papa. Porém, ela era muito ligada também ao imperador, e isso desde Constantino. E lembram do que a gente viu na aula passada, de que o Papa coroou Carlos Magno como imperador romano? Pois bem, isso não agradou nada ao imperador do Império Bizantino, que outorgava para si o título de imperador romano. Isso lá no século VIII. E agora, voltando ao século XI, a gente vê que por questões políticas, o Papa Leão IX excomunga o patriarca de Constantinopla. E, por sua vez, o patriarca de Constantinopla excomunga o sumo pontífice. Isso se dá no ano de 1054, e até hoje os sacramentos dos ortodoxos são válidos, embora eles sejam cismáticos. E por conta disso, a recepção dos sacramentos deles não seja lícita aos fiéis católicos, exceto em casos quando não há possibilidade de se frequentar os sacramentos ministrados por um sacerdote efetivamente católico, em comunhão com o Santo Padre. E bom, 2 décadas após o cisma, tem início a Querela das Investiduras. E o que foi a Querela das Investiduras? O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique IV, ele queria ele mesmo nomear os bispos do Sacro Império. Ou seja, ele queria que o poder temporal se sobrepusesse ao poder espiritual da Igreja de Cristo. E no meio disso, diversos bispos alemães declaram que não obedecerão mais o Papa. Então, como vocês podem ver, desde essa época, a Alemanha já dava problemas. Ocorre então que o Papa Gregório VII, ele excomunga Henrique IV e também diversos bispos da Alemanha. Henrique IV vai até ele em forma de penitência pedir o seu perdão, com roupas extremamente simples no meio da neve. O Papa perdoa ele, só que Henrique IV não cessa com o seu plano. E ele nomeia um antipapa, um falso papa, Clemente III. Com isso, o Papa Gregório VII precisa fugir de Roma e morar no exílio. E aqui entram novamente os normandos. São eles que protegem o Papa e o acolhem até a sua morte no exílio. E bom, com a morte de Gregório VII, subirá ao trono de Pedro Vítor III, que será Papa por menos de 2 anos, e a ele sucederá Urbano II, que expulsará o antipapa Clemente de Roma. A gente já vai falar mais de Urbano II, mas só para fechar a Querela das Investiduras, a ele sucede Pascoal II, que renova a excomunhão de Henrique IV, que tinha sido levantada pelo Papa Gregório VII antes dele ser exilado. Após o reinado de Pascoal II, nós temos então o reinado de Gelásio II, como sucessor de São Pedro, e a ele sucederá Calixto II, que é o Papa que finalmente põe fim à Querela das Investiduras, firmando um acordo com Henrique V, filho de Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico. E agora então a gente volta a Urbano II. Mas antes, lembro mais uma vez, deixa o like se não deixou no começo do vídeo e já faz um comentário aí embaixo. Viva Cristo Rei, viva a Santa Igreja de Cristo. Bora continuar.
O imperador bizantino, mesmo após já ter ocorrido o cisma do Oriente, ele recorre a Beato Urbano II para pedir a sua ajuda para libertar as suas terras que foram dominadas pelos muçulmanos, libertar os católicos que foram feitos cativos por esses maometanos e restaurar o seu império. E Urbano II atende ao pedido do imperador. Só para esclarecer aqui, o Império Bizantino é uma coisa, o Sacro Império Romano Germânico é outra. Lembrem, o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, que permaneceu após a queda do Império Romano do Ocidente. E o Sacro Império Romano Germânico é uma das 3 divisões do Império Romano restaurado por Carlos Magno. Só para não ter dúvida aqui. Bom, com o Papa atendendo ao pedido do imperador bizantino, ele convoca então os nobres europeus a que parem de matar uns aos outros nas suas guerras fúteis e lutem por uma causa maior, uma causa muito maior do que eles próprios, a causa do reino de Deus. É nesse contexto em que surge o brado Deus vult, ou seja, Deus quer. Deus quer que nós, os nobres europeus, lutemos para libertar os nossos irmãos cativos das mãos dos inimigos da cruz. Assim, o Papa Beato Urbano II pacifica a Europa e organiza a libertação do rebanho que o Senhor lhe confiou, daquelas ovelhas que estavam cativas por esses inimigos de Cristo. Desse modo, tem início a Primeira Cruzada, e ela é composta, em sua maioria, por nobres franceses. E dentre eles, tem um que vai se destacar, Godofredo de Bouillon. Conta a lenda que certa vez, durante a Primeira Cruzada, foi feita uma aposta para ver com quantos golpes de espada era possível decapitar um camelo. Godofredo de Bouillon, pegando a sua espada, cortou a cabeça de um camelo fora com apenas um único golpe de espada. Impressionados, aqueles que assistiam àquela façanha dele perguntaram de onde vinha sua força. E ele respondeu: essas mãos jamais pecaram contra a castidade. Então a gente vê como nessa época era tão associada a virilidade de um homem com a sua pureza, e não com ele ser um degenerado que sai por aí ficando com todo mundo, e lameando essa alma de pecados e se condenando ao inferno. E vencida a Primeira Cruzada e liberta a Terra Santa da mão dos maometanos, Godofredo de Bouillon se torna o primeiro governante de Jerusalém, mas ele recusa o título de rei. Nas palavras de Godofredo, abre aspas, eu não posso usar uma coroa de ouro na mesma cidade em que o meu Deus usou uma coroa de espinhos. Fecha aspas. Essas são as palavras de um verdadeiro católico, de um verdadeiro paladino, um cavaleiro medieval que lutava por Nosso Senhor, pela causa do reino de Deus. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Mais uma vez eu lembro, deixa o like, te inscreve se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai curtir ou precisa receber ele. Comenta aí embaixo, Deus vult, para honrar esses bravos guerreiros, esses nossos irmãos tão distantes. Peço que rezem a Ave Maria por mim e coloquem, se possível, meu nome nas intenções da Santa Missa. Deus abençoe, então, e converta vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço e até a próxima.